A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Hoje nós vamos meditar em João capítulo 11. E esse capítulo de João é um daqueles que nos faz pensar no quanto Deus tem poder para agir, o quanto o Senhor Jesus, pela força da sua palavra, porque Ele é o verbo de Deus, o quanto pela força da sua palavra Ele pode trazer à existência as coisas que não existem mais. E o quanto nós podemos crer que o mesmo que nos é relatado a respeito da palavra de Deus pode também acontecer nas nossas vidas. Não há área da nossa vida que não possa ser ressuscitada pelo poder de Jesus. Então vamos começar, vamos meditar nesse capítulo. Se você conhece, você sabe que eu estou falando de João capítulo 11, que é o capítulo que nos conta a respeito da ressurreição de Lázaro. Lázaro era irmão de Maria e de Marta, uma família que Jesus amava muito. E João, o evangelista, vai dizer isso para nós, que era uma família que Jesus amava muito. Tanto é que Jesus estava para além do Jordão, é dessa maneira que termina o capítulo 10. Jesus estava para além do Jordão, ele tinha saído do domínio ali dos judeus, dos fariseus, né, que estavam procurando matá-lo. E Jesus sai e vai para fora desse território, as pessoas continuam indo visitá-lo para ver os milagres, para saber dos seus ensinos, crendo nele. Só que enquanto ele está lá, uma família muito abençoada de Betânia, que tinha um lugar no coração de Jesus, que era a família de Lázaro, Marta e Maria, manda recado para Jesus dizendo, olha, o seu amigo está doente. E Jesus, ele vai demorar um pouquinho ainda para ir ao encontro deles, ele demora pelo menos 2 dias, como nos diz o versículo 6, e então ele vai comunicar para os discípulos, olha, nós vamos para a Judéia. Só que a Judéia, meus queridos, era exatamente o local de onde eles tinham partido há algum tempo já, né? Porque eles estavam sendo perseguidos. Os judeus, os fariseus, eles estavam realmente querendo achar uma oportunidade de pegar Jesus e de matá-lo. E os discípulos falam, olha, mestre, voltar para lá não é uma boa ideia. E ele vai dizer assim, olha, não, eu quero ir, né? Ele vai acrescentar no versículo 11, o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. E os discípulos dele disseram, mas mestre, se ele está dormindo, então está tudo bem. E aí Jesus, de maneira mais clara, diz no versículo 14, não, Lázaro morreu, né? E o que Jesus tinha no seu coração? Ele tinha o desejo de fazer um milagre, porque ele já havia dito, eu estou indo lá, mas eu estou indo para despertá-lo. Tomé, inclusive, faz uma afirmação, e João registrou essa informação, por isso eu acho que é legal mencionar. No versículo 16, Tomé vai falar assim, vamos também nós para morrer com o mestre. Honestamente, queridos, quando eu leio essa frase, você faça um comentário aí abaixo desse vídeo, se você quiser dizer para mim o que você está pensando sobre isso. Quando eu leio, vamos também nós para morrer com o mestre, eu não sei se Tomé estava sendo irônico e dizendo, então nós vamos lá morrer junto com ele, né? Já que ele quer voltar naquele lugar que querem matá-lo, então tá, vamos junto. Ou se ele estava querendo dizer no sentido de fé mesmo, de companheirismo, né? Tipo assim, não, vamos junto com o mestre, vamos até o fim, se for para morrer, morremos. Não sei exatamente qual foi a opinião de Tomé aqui, se você tiver a sua opinião e quiser deixar para mim nos comentários, faça isso. E o que acontece? Jesus realmente vai ao encontro da família de Lázaro. E quando ele chega lá, queridos, o corpo já estava sepultado há 4 dias. No versículo 17 nos diz isso. E o que acontece? Acho legal mencionar para você uma coisa que não está escrita. Havia uma crença rabínica que dizia que até o 3º dia a alma da pessoa que havia falecido continuava a visitar o corpo. Por isso até 3 dias era possível, era provável que de repente a pessoa voltasse à vida, se assim fosse da vontade de Deus. Mas isso se dava somente até o 3º dia. O que acontece é que Jesus chegou no 4º dia. Portanto, a ressurreição que Jesus Cristo iria realizar na vida de Lázaro era algo incontestável. Era um milagre, queridos, que não dava para jogar debaixo do tapete e fazer de conta que não aconteceu. Jesus ia realizar algo diante daquelas pessoas que era indubitável, era inquestionável. Se Deus não atendia pecadores e Jesus estava fazendo com que um homem como Lázaro voltasse à vida depois de 4 dias, com certeza isso podia ter vindo de Deus. E o que acontece? Bom, Jesus chega então e fica sabendo que ele já estava enterrado há 4 dias. O versículo 20 diz que quando Marta ficou sabendo que Jesus estava chegando,
ela foi encontrar-se com ele. O mesmo versículo vai dizer que Maria, porém, ficou sentada em casa. Eu não sei se Maria ficou sentada porque não ficou sabendo, porque o versículo 20 vai colocar Maria, né? Maria, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Então, Maria soube. Marta soube. Agora, Maria, porém, ficou sentada. Não sei se Maria escolheu ficar em casa ou se Maria não tinha essa informação. E então Marta vai direto até Jesus e diz uma frase, versículo 21, que eu acho que é uma frase que você e eu falaríamos também. Ela diz assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E essa frase de Marta, queridos, nos mostra que ela sabia quem era o Messias, ela sabia quem era o Cristo, ela sabia que a presença de Jesus faria a diferença. E aí ela vai dizer, ela vai completar essa ideia dizendo: mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. E Jesus então vai responder para ela no versículo 23, o seu irmão há de ressurgir. Ele disse em resposta à frase dela que pareceu demonstrar tanta fé. Então, tudo bem, então ele vai ressuscitar. E aí, Marta, queridos, ela vai responder, eu sei que ele vai, no dia da ressurreição, no último dia. Ela não estava entendendo, embora ela tivesse declarado que tudo que Jesus pedisse ao Pai, que Deus podia fazer, Marta não estava entendendo que Jesus podia fazer aquilo naquele momento. Marta parece eu e você quando a gente pede uma coisa para Deus e de repente a gente fica com aquela impressão de que Jesus até pode fazer, mas não vai fazer, porque talvez não seja da vontade dele. Sabe aqueles pensamentos que ficam na nossa cabeça? Que não é que a gente acha que Jesus não pode fazer, mas a gente pensa, será que isso é da vontade dele? Não, não vai ser agora, deve ser no futuro. Enfim, Marta estava mais ou menos assim. E então Jesus aproveita essa oportunidade para dizer algo lindo no versículo 5. Ele vai dizer assim, então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha só Jesus com tanto amor ensinando Marta, abrindo os olhos dela para o entendimento, e os meus olhos e os seus olhos também, de algo tão profundo. E ele continua, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Sim, porque aqueles que creem em Jesus Cristo passam desta vida, vamos falar dessa maneira, né, dessa vida terrena para a vida eterna. Realmente, quem crê em Jesus é bem-aventurado, quem crê em Jesus é feliz, quem crê em Jesus tem esperança. E então ele perguntou para ela, você crê nisso? E aí Marta vai falar, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Interessante que Marta podia ter várias coisas no seu coração em relação a servir, a não ter escolhido a boa parte, mas aqui ela faz uma confissão verdadeira e genuína. E então, depois de dizer isso, o que Marta fez? Marta foi chamar Maria. E aí ela diz para a irmã, o mestre chegou e está chamando você. Aí no versículo 29, quando Maria escuta isso, ela se levanta depressa e vai até ele. E as pessoas que estavam ali com ela, consolando ela, né, vamos dizer assim, chorando junto com ela, se levantam e vão atrás dela, porque estavam pensando que ela estava indo para o túmulo para chorar. Mas quando Maria vê Jesus, a palavra de Deus fala no versículo 32 que ela se lançou aos seus pés dizendo o quê? A mesma coisa que Marta tinha dito. Ela disse, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí o versículo 33 fala que quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que acompanhavam também choravam, que ele se agitou no espírito e ele se comoveu. E ele perguntou, onde vocês o puseram? E aí eles responderam, Senhor, venha ver. E o versículo 35 vai nos dizer que Jesus chorou. Se em outros momentos o Senhor Jesus chorou, a Bíblia não nos relata. A gente só tem esse relato aqui. Quando a gente lê algumas obras, alguns vão afirmar que Jesus chorou porque sabia a perseguição que Lázaro iria passar. Jesus chorou porque ficou comovido em ver a tristeza de Maria, de Marta e de todos aqueles que estavam ali. Que Jesus chorou porque era o seu amigo, que Jesus chorou porque via a incredulidade do povo. Enfim, nós não temos aqui pela escrita do texto muita coisa para ficar divagando. Eu penso que eu vou me ater ao texto e dizer que Jesus chorou pelo contexto triste. Ele iria ressuscitar Lázaro, ele sabia que Lázaro voltaria à vida. Portanto, ele não estava chorando de saudade do amigo no sentido de que não iria mais ver. Ao contrário, Jesus iria fazer um milagre. E ele já havia falado antes que faria o milagre. Portanto, isso já estava no coração dele. E quando ele começa a orar, nós sabemos que Jesus estava fazendo aquela oração para que as pessoas escutassem. Ele poderia simplesmente ter dito,
venha para fora, Lázaro. Mas não, ele para fazer uma oração. No versículo 41, ele fala assim, ó. Vai dizer que ele levantou os olhos para o céu e ele disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Olha só que oração simples que Jesus fez, porque logo na sequência ele volta-se para Lázaro, né, para aquele túmulo cuja pedra havia sido rolada, e ele vai dizer no versículo 43, Lázaro, venha para fora. Ele dá uma palavra de ordem e aquilo que ele ordenou simplesmente acontece. Lázaro vai sair todo amarrado com as suas ataduras e Jesus vai falar, desamarrem-no e deixem que ele vá. Então, olha só o que aconteceu, um milagre incontestável. Mas Jesus, ele não estava apenas operando um milagre na vida de Lázaro. Aquele milagre na vida de Lázaro teria repercussões. Aquelas pessoas que estavam ali. E a palavra do Senhor vai dizer que muitos haviam ido até a casa de Lázaro. Lázaro era um homem proeminente. Lázaro, Marta, Maria, eles eram conhecidos. Portanto, todas aquelas pessoas que estavam lá, olha só, versículo 19 diz que muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria. Ou seja, aquele milagre, além de ser incontestável, ele tinha sido público. E essa fama iria se espalhar. Tanto é que, olha só, muitos judeus, versículo 45 vai falar também, né? Muitos judeus creram nele. Quando viram o que ele fez, falaram, este homem com certeza só pode ter vindo de Deus. Só que outros foram fazer o quê? Levar a fofoca para os fariseus. E aí então os sacerdotes e os fariseus queriam realmente matá-lo e por isso até mesmo convocaram o sinédrio. E é então que aparece no nosso radar aqui um homem chamado Caifás, no versículo 49, que era o sumo sacerdote naquele ano. E ele vai dizer uma coisa, queridos, que nem ele sabia da profundidade do que estava falando, porque o que ele falou era profético. Ele vai dizer assim no versículo 49, né? Ele vai dizer, dizendo, vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ele com essas palavras, e João vai falar isso para a gente, João no versículo 51 fala assim, ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só povo os filhos de Deus que andam dispersos, ou seja, aqueles que criam e aqueles que viriam a crer. E então, desde aquele dia, eles realmente queriam matar Jesus e eles estavam trabalhando para conseguir pegá-lo. Mas Jesus já não andava mais publicamente, ele foi inclusive para uma região mais deserta ali, para uma cidade chamada Efraim, onde ele ficou com os seus discípulos, até então que estava se aproximando a data da Páscoa. E claro, aqueles que estavam indo antecipadamente para a Páscoa queriam ver Jesus, estavam perguntando sobre ele. Bom, nós paramos aqui, mas se fosse para aplicar esse capítulo para nós, queridos, que eu e você nós saibamos aquilo que Jesus falou para Marta no versículo 25. Ele é a ressurreição e a vida. E quem crê nele, ainda que morra, viverá. Você e eu, quando nós fecharmos os nossos olhos, né, quando o nosso corpo mortal, que é pó e para o pó vai voltar, quando ele parar de funcionar, nós estamos ligados com Deus. Ainda que a gente morra, nós vamos viver. Esta é a verdade que alimenta a nossa fé. Além disso, o versículo 26 vai dizer que todo aquele que crê no Senhor não morre eternamente. Isso significa que, embora haja uma morte física, e sim existe, nosso espírito vai para o Pai. E também que nós possamos saber que, ainda que uma coisa esteja morta na nossa vida, seja a falta de vontade de viver, seja o nosso casamento, seja a nossa vida financeira, seja os nossos sonhos, seja a nossa carreira, o nosso planejamento, qualquer coisa que tenha morrido na nossa vida, ainda que você tenha orado. Marta, olha só, vamos aplicar dessa maneira. Marta e Maria chamaram Jesus para socorrê-las, enquanto Lázaro ainda estava vivo. Só que Jesus não foi ao encontro delas quando elas o chamaram. Por quê? Porque Jesus queria fazer um milagre. Jesus queria realmente mostrar que somente ele tinha poder para ressuscitar Lázaro. Não eram 3 dias, não era a alma voltando para o corpo, era o poder de Deus manifesto naquilo.
De repente, de alguma forma, existe alguma área na nossa vida que a gente até orou a Deus a respeito, mas o Senhor não atendeu a nossa oração naquele momento. O que eu quero dizer para você? Você pode falar para Ele como Marta. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ou como Maria, né? Se o Senhor estivesse aqui, não tinha acontecido isso. Se o Senhor fosse o Senhor dessa situação, não tinha acontecido isso. Mas eu quero dizer para você que ainda agora o Senhor pode, com uma palavra da boca dele, mudar a sua situação. Então, eu convido você a chamar o Senhor nessa situação que pode já estar aí morta. Você vai ter que rolar a pedra. Você vai ter que abrir essa situação diante do Senhor. Mas você pode confiar que Ele tem poder para chamar esse Lázaro morto para fora e trazer vida. Jesus pode trazer vida para um relacionamento, para uma vida financeira, estratégias para recomeçar. Jesus pode fazer com que os sonhos voltem à vida. Se você parou os estudos na metade, Jesus pode te dar força para recomeçar. Quero dizer para você, não há nada que seja impossível para Deus. O Senhor Jesus tem poder para trazer um recomeço na sua vida. Então, se apegue a Ele, não desista, não desanime, pare de olhar para essa situação como se fosse algo morto e que é irreversível. Se você tem fé, Jesus tem poder e Ele pode vir ao seu encontro e abençoar você, fazer nova todas as coisas. Deus abençoe muito você em nome de Jesus e até amanhã para meditarmos no próximo capítulo, se assim o bom Deus permitir. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!